Boa noite. Vamos desmistificar o baralho cigano? Baralho cigano, passo 2, sem decoreba, né? O que ele é, o que é a sua estrutura e como fazer leituras profundas e assertivas com esse oráculo poderoso. A gente vai conversar sobre isso na aula de hoje. Tivemos um probleminha técnico, né? Um probleminha técnico. Agora dá para ouvir o áudio? Fiquei pensando nisso agora. A gente vai falar a respeito desse oráculo poderoso e maravilhoso no dia de hoje, tá? Na primeira live dessa semana, porque a gente está se preparando aí para receber a próxima turma do curso de baralho cigano que eu ministro, que é a turma da expansão. É uma turma acompanhada pela carta do navio, do baralho cigano, que é a terceira carta. E ela tem muitas faces, muitas formas, né? Mas um dos conceitos dessa carta é a expansão, é o ir além, né? E quando a gente está falando de oráculo, é o enxergar além. Então eu resolvi enxergar além, além do óbvio, né? Além de ficar falando, olha, o chicote no amor, no dinheiro, no trabalho, na saúde, entende? Porque isso todo mundo já tem acesso, mas isso não faz um bom cartomante. E hoje a gente vai falar a respeito de ser um bom cartomante de baralho cigano. Na primeira aula, eu falei a respeito da transformação que a cartomancia gera, né? E ela é real, não só na vida das pessoas que a gente atende, mas principalmente na vida do cartomante num primeiro momento. Quando a gente começa a estudar sobre cartomancia, a gente se entrega num processo de inseguranças, de vitórias e de reencontro. Não só porque o baralho orienta a gente com seus conselhos muito sábios, mas principalmente porque a gente percebe que é super capaz de fazer leituras com aquelas 36 cartas. E eu digo isso porque eu observei muito a jornada das minhas alunas e dos meus alunos também, e muitos de nós, por um X ou por Y motivo, duvidamos da nossa própria capacidade, né? A gente chega na cartomancia do baralho cigano pela admiração, pelo fascínio, por ter sido consulente, por ter visto o baralho dentro de algum terreiro, não importa como que isso chegou até nós. Mas existe uma paixão, existe uma vontade. E no meio do caminho, a gente acaba duvidando um pouco da nossa capacidade, né? Muitas das minhas alunas têm dupla jornada, dupla, tripla jornada aí, trabalham CLT, graças a Deus, né, com os direitos dela garantidos. Mas tem outros trabalhos, outras profissões. E em grande parte das vezes, profissões que são praticamente opostas à cartomancia, né? Uma vez que a cartomancia é arte, eu tenho muitas alunas que trabalham aí na área das exatas, na área dos números, na área das contas, das análises, estão vendo planilha a semana inteira. Então a cabeça está condicionada de uma maneira diferente, né? E eu já recebi vários relatos também de pessoas que falaram assim: ai, eu tô tão imersa, né, na minha linha de trabalho, na minha vida profissional, e eu tô tão acostumada com aquilo que eu já estou fazendo que é difícil de me reconhecer como uma pessoa multipotencial. Então, será que eu me limito só à nacionalidade que eu tenho, o lugar onde eu nasci, a as comidas que eu sei fazer e ao trabalho que eu exerço há mais de 10 anos? Então a cartomancia ela também é transformadora nesse sentido, porque a gente entra em contato com um lado sensível nosso, com um lado artístico nosso, que na maior parte das vezes a gente não faz uso no dia a dia. Oi, Vivian, boa noite, obrigada por seguir. Que a gente não entra em contato no dia a dia. Porque o dia a dia não é muito artístico, né? O dia a dia não é muito emocionante, o dia a dia não é muito sensível. Então a cartomancia, ela transforma a gente porque ela desperta algo que já existe dentro de nós. Ou, se não existir tanto assim, com certeza ela tem boas sementes para plantar. A cartomancia, dentro da minha visão, da minha experiência, ela tá para todo mundo, mas nem todo mundo está para cartomancia. Não como cartomante, pelo menos. Porque para ser cartomante, você precisa de muito mais
do que decorar carta. Decorar carta é o mínimo que um cartomante pode fazer. Saber jogar carta é o mínimo. A gente está falando de um atendimento, a gente está falando de um diálogo, a gente está falando de orientar pessoas. A gente cobra pelo nosso tempo. E isso eu aprendi, gente, depois de anos cobrando centavos, de anos juntando os meus primeiros R$ 50, de anos atendendo 1, 2, 3 horas presencial, tá? Isso na época da minha adolescência, que foi quando eu comecei, há 11 anos atrás. Então, assim, que lindo você falando. Obrigada, Vivian, obrigada. A gente precisa falar um pouco de amor, né? Antes de falar das coisas sérias. Então, o dinheiro que a gente cobra em atendimento paga o nosso tempo, paga o investimento dos nossos estudos, né? É o justo pelo nosso trabalho. Mas ele não paga aquilo que a gente entrega. Nunca vai pagar. Nunca. Porque oferecer perspectiva para as pessoas não tem preço. Investigar e encontrar possibilidades da saída de um problema não tem preço. Tirar a pessoa da merda de uma vida infeliz e desgraçada não tem preço. Então, o que a gente faz tem valor. É precioso demais. E a gente cobra porque a gente não nasceu sabendo. E mesmo se nascesse sabendo, como quem nasce sabendo cantar, ou tem aí algum tipo de afinidade com números e outras coisas, o estudo sempre vai lapidar, aprimorar, aprofundar tudo isso. Então é muito importante que a gente entenda que existe uma predisposição que algumas pessoas têm. Existem. Oi, Beatriz, obrigada por curtir a live. Até existe, do mesmo jeito que tem gente que tem muita facilidade de fazer conta. Tudo bem. Do mesmo jeito que tem gente que nasce aí, né, com essa predisposição de cuidar dos outros, acaba virando psicólogo, médico, enfermeiro, né? Enfermeiros, meu Deus. Entendeu? Mas tem gente que nasceu não podendo ver sangue, galera. Essa galera pode fazer parte da área da saúde? Não dá. Porque aí é um doente de um lado e um outro profissional caído do outro. Não dá, né? Aí vira dois problemas ao invés de um. Certo? Então, existem pessoas que nascem com talento, com uma sementinha ali, com uma essência. Tudo bem, talvez o caminho para ela seja mais fácil. Mas não quer dizer que as outras pessoas que não nasceram com isso não possam desenvolver. Podem. Agora, eu acredito que existem coisas que são indispensáveis, né? Que precisam existir, como a humanidade, a compaixão, o amor, o carinho, o respeito por aquilo que você está fazendo e pelas pessoas ao seu redor. Teve uma vez que eu falei com um professor meu, com um grande mestre, né? E aí eu falei para ele, é curioso, né? Porque às vezes a gente conversa sobre a cartomancia e sobre o baralho cigano e eu me sinto meio inocente, sabe? Meio que vivendo numa utopia. Mas não é porque eu amo muito isso que eu faço, mas ao mesmo tempo eu me cobro muito porque parece que eu não tenho muita noção das coisas e às vezes eu me sinto muito inocente. Aí ele olhou assim pra minha cara, deu um sorrisinho assim e falou assim: Olha, minha querida, para fazer o que a gente faz e permanecer de pé, encarar o mundo do jeito que ele é, do jeito que ele está hoje em dia, a gente precisa, assim, de um pouco de inocência, inclusive para não desistir. Então, a primeira aula que eu dei foi sobre isso. Talvez para abrir essa porteira aí da expansão, lembrar do propósito que faz a gente estar aqui. Depois a gente vai pegar pauleira, viu? Vai ser tempestade em alto mar, a gente vai baixar a âncora para ver se dá uma segurada, porque é tiro, porrada e bomba. Mas o que faz uma pessoa sair daquilo que ela conhece, daquilo que ela já está acostumada, como a gente faz num navio, e desbravar o desconhecido ou desbravar mares mais profundos, é com certeza um propósito. É com certeza algo muito emocional, muito espiritual. E eu não estou falando de gente morta. Eu estou falando daquilo que dá sentido.
Então, o navio, antes de sair do porto, ele precisa ter uma direção e uma bússola. A transformação que o baralho cigano proporciona na vida da gente é essa bússola. Na segunda aula de ontem, a gente já foi com o buraco mais embaixo, né? E hoje eu vou pegar pesado também, tá? A Vivian. Ah, eu tô quase chorando aqui. Ah, eu espero que seja algo bom, Vivian. Ontem a gente falou sobre a estrutura do baralho cigano, né? Eu, no curso, ensino as 36 cartas tradicionais do baralho cigano, do cavaleiro até a carta da cruz, certo? E isso é importante de ser dito, porque existem muitas cartas adicionais, não só as do Ciro Marchetti, lá do Guilda de Reverie e Lenormand. Eu não falo outras línguas, tá, gente? Então é importante a gente dar essa desenrolada aí. A Vivian falou, você fala com muito amor, dá pra sentir. Obrigada. Obrigada. É bom saber que a comunicação tá certa, né? Porque na cabeça tudo funciona. Na boca nem sei. É importante que esteja sendo claro. Obrigada, minha querida, de verdade, viu? E aí o que acontece? O baralho cigano, ele é uma estrutura de 36 símbolos. Cavaleiro, trevo, navio, casa, árvore, nuvem, serpente, caixão e por aí vai. Tá bom? Mas isso é importante de entender por quê? Porque os desenhos que estão no baralho cigano, eles não são ideias. Eles são coisas, objetos, pessoas que fazem referência a algo que existe ou que acontece na realidade. Então, o baralho, ele se comunica através de uma figura de linguagem. É uma forma artística de falar. Ou seja, a Natália é maravilhosa, doce, meiga, gentil, humilde. E no baralho não está escrito essas palavras. Isso aqui está codificado nos desenhos. Quer uma ideia de símbolo? Oi, Cíntia, boa noite. Quer uma ideia de símbolo? Placa de trânsito. A gente não vê lá, aí para nós que é pedestre, tá? Não sei se vocês têm carro, né? Ou se vocês têm moto, alguma coisa nesse sentido, algum automóvel aí, algum veículo. Pode sim, Cíntia, hoje é aula, tá? Não tô fazendo jogo, tá? Mas pode fazer pergunta sim, com certeza. Inclusive, deixa aqui que a gente vai conversar sobre isso. Mas quando a gente está parado no farol para atravessar a faixa de segurança, o que eu espero que você faça, né? Pelo amor de Deus, não atente contra a sua própria vida. A gente tem lá o bonequinho vermelho parado e o bonequinho verdinho com as perninhas assim de lado, não é? Então, o bonequinho parado é o bonequinho de fique parado, não atravesse. E o bonequinho verde pode atravessar, porque a pista está livre, certo? Isso é um símbolo. São objetos, gestos que a gente faz, que nem isso aqui, ó. Isso aqui a gente sabe o que é. Isso aqui é um joinha, é um gostei. Oi, Estrela! Boa noite! Seja bem-vinda. Isso aqui é um gostei. Isso aqui também. Isso aqui é um amei nas redes sociais. Tudo isso é símbolo. São coisas que existem na realidade, que significam algo. A gente tem animais também no baralho cigano, né? Então, eles existem na vida real, eles têm características e eles são utilizados na estrutura do baralho para representar o sentimento de alguém que a gente estiver perguntando, a previsão que a gente quer saber se vai sair aquela promoção babadeira ou como vai ficar o financeiro aí nos próximos 3 meses, como que vai ser aquela viagem, qual é a personalidade daquele boy gostoso que a gente conheceu e que pega bem, entre outras coisas, né? Entendeu? Então, o símbolo, ele não é uma ideia, ele não é uma interpretação pessoal de alguém. Ele é. Por que eu falei isso? Porque, assim, a gente tem uma certa licença poética, e a gente vai falar sobre isso, né, na hora de jogar cartas, mas uma casa vai ser sempre uma casa. Não importa se você teve um arranca-rabo na sua casa, não importa se a sua casa está caindo aos pedaços, não importa no baralho se é um casebre, se é um casarão, se é uma mansão, entendeu? Se é a casa da Paola Oliveira, não importa. Se está num condomínio, se é a casa de uma senhora, Dona Maria ali, que benze as pessoas,
não importa que casa é. A casa do baralho cigano sempre vai ser a casa. É claro que como a gente está falando de objetos, né, de símbolos que fazem parte da realidade, dependendo da cultura, nós temos interpretações diferentes deles, né? Mas sempre vai ter a mesma base, a mesma função e as mesmas características, certo? A gente falou sobre isso ontem, tá? Então é importante reconhecer, baralho cigano é um baralho que tem 36 símbolos. Não são ideias, são coisas reais que têm as suas características e a forma de se relacionar com o meio em que estão inseridos. Dessa forma, a gente faz a associação com aquilo que a gente pergunta. Esse recurso que acontece se chama figura de linguagem. A gente estudou isso na escola, lembra? Há muitos anos atrás. E é uma figura de linguagem muito específica. Talvez tenham outras, né? Mas uma que eu resolvi trazer para vocês na live de ontem foi a metáfora. Por quê? Porque a metáfora, ela estabelece uma comparação implícita, ou seja, é uma comparação de maneira subentendida. Por exemplo, a Natália parece com uma rosa vermelha, porque hoje eu tô de vermelho. Isso é figura de linguagem de comparação. Uma metáfora é: a mãe da Natália é uma leoa. Claramente, minha mãe não é uma leoa, né, gente? Porque eu sou um ser humano. Mas eu estou querendo dizer com a palavra leoa que a minha mãe provavelmente deve ter ali um instinto protetivo muito grande. Isso é uma metáfora. É fazer uma comparação de maneira implícita, porque a gente não usa as locuções, né? Como, parece, com, entendeu? A gente já vai direto. A mãe da Natália é tal coisa, entendeu? Então, como é que é a Natália como amiga? E aí sai a carta do buquê. A Natália é uma amiga buquê. Entende? Mas o que é ser amiga buquê? E aí a gente vai entendendo, estudando para que isso faça sentido, certo? Tá fazendo sentido, gente, até agora? Tô fazendo essa recapitulação porque eu achei que faz parte, né? Existe um outro fator importante, vão colocando nos comentários, tá? Para eu saber se tá tudo certo, estão acompanhando a linha de raciocínio, senão eu explico novamente de uma outra maneira, tá? Existe um outro recurso também que influencia na hora da gente interpretar as cartas, né? Na hora da gente ler fazer uma leitura com baralho cigano, que é a intuição. Só que a intuição, diferente do que as pessoas pensam, a intuição ela não é a influência de espíritos, né, de entidades, divindades no nosso jogo. Até porque não é todo mundo que trabalha com cartas que estabelece esse tipo de conexão. A carta, ela pode ser uma ferramenta para isso. Ela precisa ser devidamente direcionada. Nananana. Mas só a carta pela carta já é mais que suficiente, tá? Então, a intuição, ela é uma maneira do nosso cérebro gerar ideias a partir do quê? De conhecimentos que a gente já tem. Então, não tem como ter intuição sem conhecimento. É claro, o baralho cigano ele tem símbolos mais acessíveis, né, mais modernos. Ele foi feito em 1800 e bolinha. Então a gente vê símbolos que a gente ainda sabe para que servem, né? Alguns já caíram em desuso, como por exemplo o cavaleiro, que já não é mais o mesmo e dificilmente a gente vê um cavaleiro por aí, né? A carta, por exemplo, raramente a gente recebe uma carta, a gente manda uma carta, a gente recebe boleto e na maior parte das vezes é tudo virtual, né? Então, a gente vê que algumas coisas caíram em desuso, né? Mas entendendo, né? Voltando um pouco no passado, a gente consegue atualizar esse símbolo e fazer o uso do baralho normalmente. A Vivian, verdade. Pois é, então, a gente tem essas questões aí, entendeu? Precisa pensar também, tá? Então, a gente consegue até entender mais ou menos do que se trata, mas fazer uma leitura mesmo, verdadeira, sólida, e profissional não dá para fazer só pela intuição, porque você não tem base de conhecimento. Entende? Então, eu até escrevi aqui: intuição
é conhecimento armazenado que desperta quando é chamado. Oiera, voltou. Não, eu fiz até uma frase aqui, gente. Vamos que lá, porque eu sou a que lança frases, né? A primeira é: saber ler cartas é o mínimo que um cartomante pode fazer. E intuição é conhecimento armazenado que desperta quando é chamado. Então não tem como fazer uma leitura intuitiva se você não tem conhecimento sobre os 36 símbolos. Principalmente porque a gente tem símbolos, por exemplo, como o urso, a raposa, que não fazem parte da nossa fauna aqui no Brasil. Então, a gente precisa entender como é que aquele animal se. Como é que se diz? Como é que aquele animal se comporta, como é que ele convive, qual é a personalidade dele, entende? Então, tudo isso e mais um pouco influenciam na hora da gente atender, tá? Hoje a gente vai falar sobre decoreba, né? Por que que decorar não garante uma boa leitura de baralho cigano? Porque é só o meio do caminho. A gente já viu isso, né, na época da escola, gente. Pelo amor de Deus, né? Que decorar não funciona para nós. Não funciona. Decorar não é aprender, né? E aí eu separei alguns tópicos. Eu tô olhando aqui porque eu preciso, né, gente? Que eu falo tanto, minha cabeça não acompanha. Aliás, minha boca não acompanha minha cabeça. E aí fica o negócio embolado. Então, quando eu olho para cá, é por causa dos meus apontamentos, tá? Lembrando, é claro, essa é a nossa terceira aula dessa semana, tá? Semana que vem nós teremos mais aulas sobre baralho cigano, tá bom? Para acompanhar a programação, eu recomendo que vocês entrem no grupo VIP. O link tá lá na minha bio. É um grupo fechado no WhatsApp, onde só eu e os administradores mandamos mensagem para lembrar vocês quando a gente vai entrar ao vivo, tá? E lá já tem a programação todinha lá na descrição. Então você já pode separar aí seu chazinho da noite para a gente conversar sobre baralho cigano nas próximas semanas também, tá? Porque tem mais conteúdo. Natália, tem mais? Ah, tem muito mais. Eu separei até uns exercícios práticos para vocês fazerem, tá? Então o negócio aqui vai ser bem feito. A Vivian, isso que eu ia perguntar, porque caí de paraquedas aí. Vivian, mulher, entra aqui, ó, na bolinha da minha carinha, entra lá pelo perfil da minha bio. Ou pelo link que tá na minha bio, tá? Por enquanto as aulas são gratuitas. E a galera do grupo VIP, é claro, vai receber um super presente e uma super condição especial para poder participar da turma da expansão, tá? Mas a gente fala sobre isso quando chegar o momento. Ah, imagina, Estrela, obrigada, obrigada. Então, mãe, pode entrar. Aí, vamos lá. Por que decorar a palavra-chave não é eficaz? A palavra-chave, o que é palavra-chave? Começa daí, tá? Eu não demonizo a palavra-chave, mas a palavra-chave ela é insuficiente, tá? A palavra-chave ela é um resumo de uma ideia. Ela é um resumo de uma linha de raciocínio. Ou seja, a palavra-chave não é que ela é incoerente e inadequada. Ela é coerente, ela é adequada, mas ela não é suficiente para construir uma leitura de qualidade. Leitura genérica, né, falando umas palavrinhas de autoajuda, isso daí até o chat GPT sabe fazer, tá? Mas uma leitura boa, aprofundada, deixa a leitura genérica e limitada, tá? A Iera colocou, se basear somente na palavra-chave, torna a leitura muito rasa, né? Total, Iera. Ela fica superficial, ok? Ela é o ponto de partida, com certeza. Então, assim, vamos pensar. A gente tem símbolos no baralho cigano que são parecidos. Como, por exemplo, oi, Ivani, obrigada por me seguir, seja bem-vinda. Eles são parecidos. Por exemplo, caixão e foice. Ah, se a foice é a ferramenta da morte, é a mesma coisa que o caixão? Não. Ué, a gente tem a carta do buquê e tem a carta do lírio no baralho cigano. Não é tudo flor? Não. Qual é a diferença da espiritualidade da estrela, da lua e do lírio? Porque ambos falam de espiritualidade. Ah, e o trevo também. Natália, o trevo fala de espiritualidade. Valha-me Cristo.
Ah, minha querida, pois é. Pois é. Qual a diferença da espiritualidade dessas cartas? É, e isso não é uma coisa que necessariamente a gente vai olhar para o consulente e vai explicar todo o raciocínio do baralho cigano, não sei o que, nananã. Não. Mas isso influencia diretamente na escolha de palavras e na construção da resposta que a gente vai dar para a pessoa. Dá para entender se aquilo é algo passageiro ou se aquilo é uma fase de vida da pessoa. Dá para entender se o problema está na pessoa ou está na situação. Se o problema está na pessoa ou nos outros, dentre outras coisas. Dá para entender se é destino ou se é mais um dia aí no parquinho. Então, existem diferenças entre as coisas, por menores que elas sejam. Porque se fosse tudo a mesma coisa, aí não precisava de 36, né? Então, tudo tem um peso diferente, um sentido diferente. Como, por exemplo, a estabilidade da casa, da árvore e da âncora. Então, é necessário ir um pouco além. Entende que a palavra-chave, ela torna a leitura, como a Iera falou aqui de maneira brilhante, rasa. Porque a gente vai encontrar espiritualidade nas cartas que eu falei, a gente vai encontrar estabilidade nas cartas que eu falei. Mas se era pra ser a mesma coisa, por que tem três cartas falando de estabilidade no baralho? Entende? Então, a palavra-chave ela é insuficiente. Ela é ótima, mas ela é só o primeiro passo. Provavelmente ela é o primeiro contato que você vai ter com o baralho. E isso é ótimo, porque é isso que vai te proporcionar o aprofundamento, a expansão do seu aprendizado. Ah, pegou, pegou? É. Ela faz o marketing dela. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Uma outra coisa que é interessante, né? E isso daqui, gente, é conteúdo de mentoria, tá? Eu resolvi trazer para cá porque eu posso. Porque quem tá comigo essa hora de uma sexta-feira é porque é guerreiro, né? É guerreira, somos guerreiras. Existe uma diferença muito grande entre entender e interpretar a carta. São duas coisas diferentes. Oi, Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Somos guerreiras, e querida, somos guerreiras. É... Para ser cartomante, não adianta você só pegar carta, como eu já vi várias vezes, e eu não vou mencionar ninguém. Mas assim, né? Não vou trazer nomes, mas também nem precisa, porque é tanta gente que faz a mesma coisa na internet. Ser cartomante não é só despejar um monte de palavra. Ou seja, eu quero um conselho para minha vida. Saiu a carta do sol. Ah, muita positividade, alegria, não sei o quê, nananã. Saiu sol, criança, cachorro. Muita positividade, alegria e amigos próximos. Para começar, isso não é um conselho. Fora que você não construiu um raciocínio. Você entendeu. Ficou muito claro, você entendeu o que cada carta significa, mas você não juntou. Sabe aquela gosminha verde que fica entre as coisas, que gruda as coisas? Aquele chiclete, assim, sabe? Você não usou nem chiclete para grudar as cartas. Isso não é ler carta. Isso é ler caderno. Você está lembrando da tabela de palavra-chave lá. O sol é brilho, é verdade, é sucesso, é dinheiro. É isso. E aí a criança é alegria também, então é alegria, alegria. E o cachorro é amigo. Você precisa. A estrela, eita, lapada forte. É, querida.
O negócio é mais embaixo. Que eu vim de vermelho hoje, né, amor? Então o negócio vai ficar mais embaixo. Eu falei, a primeira aula foi ótima, foi maravilhosa, gratidão. Daqui pra frente, minha filha, o negócio é. Aí vocês vão conhecer a Natália, professora. Aí vocês ficam se vocês quiserem também, né? Mas vai ser bom, vai ser bom. Então, ler carta é construir um raciocínio. Do mesmo jeito que saber A mais B, aliás, B mais A é uma coisa, fazer ba é outra. Dizer bala, baleia, banco é outra coisa. E dizer que a baleia foi baleada no banco, além de ser uma frase que não faz sentido, é uma outra coisa. Saber as letrinhas, saber as palavras, não significa que você sabe construir um texto. E que texto é esse? É um texto verbal, é uma fala, é uma resposta. Palavras soltas não querem dizer nada. Por que, que a pessoa me bloqueou? Carta do Sol. Ah, porque ela tá feliz. Sabe? Entendeu? Precisa ir um pouco mais além. Precisa ir um pouco mais além. E aí eu até escrevi aqui. O cartomante, ele precisa saber questionar. Lembra que eu falei das cartas que são parecidas, né? Então, por exemplo, eu usei até um exemplo aqui agora, né? O sol, a criança, o cachorro, elas têm muitas palavras-chave em comum, como alegria, né? O brilho, né? A animação, a energia. Mas cada uma delas é de forma diferente. Oi, meu bem, boa noite. Oi, Raquel, boa noite, seja bem-vinda. Cada uma delas é de maneira diferente. Então, se aparece um sol numa leitura e não o cachorro ou a criança, o cartomante, não o decorador de palavra-chave, o cartomante vai olhar e falar assim: se apareceu essa aqui e não as outras, por quê? O que, que as cartas que saíram nessa tiragem têm em comum? O que elas têm de diferente? Porque às vezes a diferença é a resposta, né? Por que, que ela saiu depois e não saiu antes? Qual é a diferença de um caixão no fim da leitura e no começo? Ah, mas caixão é caixão. Sim, caixão é caixão. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. E a foice, que a gente falou lá no começo? Então, interpretar não é só entender, não é só saber repetir as coisas. Interpretar é saber raciocinar, é entender o motivo, a razão e o objetivo das cartas terem saído naquele lugar. Então, você precisa se questionar. Hoje em dia, as pessoas estão falando bastante sobre os padrões de leitura. Sim, a diferença é que a galera da internet quer cometer uma gafe assim. Eu acho uma gafe, tá? Porque a língua portuguesa é maravilhosa e autossuficiente para ter palavras que descrevam as coisas que a gente quer explicar, tá? Então, não precisa ter uma palavra estrangeira para isso. Inclusive, esse fenômeno linguístico se chama estrangeirismo, né? A gente não precisa chamar a carta que se repete de Stalker. Ela é uma carta padrão, é um padrão do jogo. Todo cartomante vai perceber isso. Dependendo da fase de vida do consulente, tem uma carta ou algumas cartas que ficam se repetindo, às vezes, né? Então a gente tem esse olhar atento. O cartomante de verdade, viva a cartomancia raiz, eita, viva o Brasilzão. É sobre isso. Nossa língua é tão rica, gente. O povo da internet só inventa. Pois é. Então, o cartomante, não o decorador de palavra-chave, ele vai perceber os padrões do jogo da pessoa. Quais cartas que estão se repetindo? Às vezes é uma carta para tudo ali da vida do consulente. É sempre a mesma carta que vem de conselho. Toda vez tem que agir como tal carta, não sei o que, nananã. Às vezes
é uma carta que tem a ver com algum assunto. Então, sempre que fala do profissional, sai a carta da cobra. Tá tudo bem. Em todas as áreas da vida da pessoa. Falou de trabalho, é cobra, é cobra, é cobra, é cobra. A Estrela falou, uma baita reciclagem hoje. Ai, a gente sempre, né? O cartomante não para de estudar nunca. Eu, como professora, então, pelo amor de Deus. O negócio é babado, viu? Meu marido falou, não sei como que a sua cabeça não explode. Eu falei, se um dia você descobrir, você me fala. Que eu também não sei. Então, o cartomante, ele observa, questiona e investiga. Isso é interpretar. Porque aí, se a carta fica se repetindo, das duas, uma. E aí isso precisa ser investigado no oráculo, né? Como diz o Tata Cutão dela, né? O queridíssimo Rodrigo Coimbra, o trabalho do oraculista, do cartomante, né? É um trabalho investigativo, é verdade. Então, o cartomante, ele sabe interpretar sinais. Cartas da mesma essência ou cartas de fato repetitivas, por exemplo. E aí a gente vai investigar. Existe algo que não está sendo feito, ou essa carta está aparecendo porque faz parte da fase da pessoa. Porque às vezes é isso, né? Não necessariamente a pessoa não entendeu, mas às vezes faz parte, a pessoa está no processo de precisar ser aquela carta, né? E tudo bem. Às vezes é a situação, não vai. Nem tudo a gente consegue mexer com a força do pensamento. Não dá, né? Então, o cartomante ele tá ali para isso. Isso é interpretar. O cartomante não é só o cara que sabe falar, saber falar, né? Saber se comunicar com clareza, né? Então, transmitir ideias de forma clara e objetiva também faz parte do nosso trabalho. Então, ter uma boa oratória é indispensável, né? Ter clareza, saber ouvir também é, mas saber observar é a essência das coisas. É a essência da cartomancia. Identificar padrão, identificar. Eu, pelo menos, uso um recurso maravilhoso que as minhas alunas já conhecem. Olha, eu abrindo mentoria aqui para vocês, viu? Olha, é para as guerreiras da sexta-feira, né? Eu, por exemplo, gosto de me atentar muito aos números das cartas. Ou como a gente faz também em outros oráculos, né? Qual parte da história aquela carta tá. Entende? E aí, assim, isso é uma questão pessoal, né? Minha, Natália, eu gosto de fazer isso. Não fazia antes, não significa que eu vou fazer pro resto da vida, mas e também não quer dizer que eu faço toda hora. Dependendo da situação, é um recurso que me vem. Eu olho assim, eu bato o olho, eu fico, eita, nossa, nossa, né? Dou uma olhada, às vezes calculo ali uma carta oculta, e aí a gente vai fazendo e vai acontecendo, certo? Deixa eu ver. Tá fazendo sentido, gente, pra vocês? Coloca aqui. O iPhone é ótimo. Coloca aqui nos comentários pra eu saber, tá? Sobe o coraçãozinho aqui também, galera do Instagram, pra eu saber que tá todo mundo vivo. Deixa eu só dar uma lida aqui na minha ata, aliás, na minha pauta, que a gente já retorna. Tá. A Iera, quem sabe, sabe. Salve o poderoso Senhor dos Raios. Ai, ai, ai. Super, arrasou, Vivian. Arrasou, estrela, obrigada. E aí entra aquela questão, né? É por isso que eu tô fazendo esses apontamentos aqui, porque quando eu fiz o vídeo divulgando as aulas, eu falei a respeito de mitos da cartomancia do baralho cigano especificamente. Porque as pessoas olham pro baralho cigano e falam: ah, ele é um oráculo menor que o tarô, então ele é mais fácil, né? Eu olho para ele, eu vejo uma casa, uma cobra, uma raposa, eu já sei tudo sobre o baralho cigano. Não preciso pegar um livro, não preciso fazer um curso, porque eu já sei tudo sobre o baralho cigano. E não sabe porra nenhuma. Ler carta é muito possível. Agora, ser um cartomante de qualidade, um profissional da cartomancia, aí é outra história. Ninguém se torna profissional num final de semana.
E isso eu já falei em podcast também, inclusive. Depois, deixa abaixo. Depois eu fiquei até com vergonha, mas é verdade. Ninguém se torna profissional no final de semana. Psicólogo faz isso, médico faz isso. A nossa profissão não tem nada a ver com essas duas, tá? Mas eu tô falando no nível seriedade. Alguém se torna profissional em final de semana, gente? Ninguém se torna profissional no final de semana. Ser papagaio de tabelinha ou papagaio de livreto que vem junto no baralho, isso daí não é ler carta, desculpa, tá? Então, assim, tudo que a gente está comentando aqui hoje é o apontamento justamente daquilo que trava. Porque todos esses mitos de colocar o baralho cigano como se ele fosse menor, ele é fácil, qualquer pessoa, não é assim. Ele está disponível, é super. Só que precisa ter dedicação. Precisa ir além. O negócio não é assim bagunçado. Precisa ter estudo. A gente está lidando com a vida das pessoas. E o baralho em si não é brincadeira. Você acha que o negócio é assim, superficial, facinho? Jamais. Jamais. E conforme a vida vai se atualizando, o baralho vai também acompanhando esse movimento, né? Eu dizia, quando eu lancei o curso a primeira vez, há uns anos atrás, porque esse curso é um relançamento, né, galera? Ele é um relançamento melhorado, uma atualização dos meus saberes aí passados para vocês. Eu disse antes, né? A vida é movimento, é por isso que o baralho cigano começa com a carta do cavaleiro. Então é importante a gente ter essa noção. Então, fazer um trabalho bem feito dá trabalho, leva tempo, investimento financeiro, sim, dedicação. A gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas para conseguir encaixar na nossa rotina de estudos. E quando já tiver em fase de atendimento, vai ser encaixar a rotina de estudo dentro do nosso cronograma de atendimento. Então não é assim, o negócio não é tão simples como parece. Mas se prender nesses mitos, nessas mentiras sobre o baralho cigano, é que travam e limitam uma boa leitura. Uma leitura que seja personalizada, que seja profunda, uma leitura que a pessoa. Eu recebi hoje, gente, pelo amor de Deus, eu posso até mostrar um print preservando a identidade da consulente. Eu mandei um áudio para ela de 15 minutos. Ela me deu um feedback com um áudio de 7, quase 8 minutos. Porque ela falou assim, Natália do céu, você é maravilhosa, o baralho é maravilhoso, eu vou te contar a fofoca, porque eu acho que você gosta de fofoca, e ela estava certíssima, porque senão eu não tinha feito letras, né, não sou licenciada em letras, eu não teria sido cartomante, né, porque a gente gosta da fofoca, né. Ela mandou a fofoca para mim, ela falou, eu preciso te contar o que tá acontecendo para você entender como que a sua leitura fez sentido. Tem gente que com o baralho cigano, e principalmente o baralho cigano de bolinho, porque pelo bolinho da minha vida, graças a Deus, tá? Depois a gente vai falar sobre baralho temático, tá? Mas todo mundo já percebeu que, obviamente, eu sou super a favor e não tem nada a ver o pato com ganso. Inclusive, super recomendo. Mas no áudio do baralho de bolinho, a pessoa tava chorando, chorando, com o baralho cigano. Então, falar que o baralho ele é limitado, ele é fácil, ele é acessível, ele é um baralho fofoqueiro, ele é um baralho objetivo e ele não é terapêutico, isso daí é um monte de rótulo que você coloca em cima do baralho cigano que te impede de chegar até o baralho cigano. Você fica ouvindo o que as pessoas falam sobre o baralho cigano e não aprende baralho cigano. É meio paradoxal isso, né? Mas é verdade. Porque tudo isso te afasta da carta. Porque você segue na sua cabeça, e eu tô falando isso por experiência própria, tá? 11 anos não são 11 dias, né, galera? Você segue na sua cabeça que, não, mas o fulano falou tal coisa, então não dá pra ser assim. Não dá pra, né, ir além, porque a pessoa falou tal coisa. Então, quando a gente estuda a carta, a gente precisa expandir um pouco essa visão. A gente tem uma lógica, a gente tem uma base, mas até para aprender
tem técnica. E aqui não é porque eu sou professora não, tá? Mas eu faço vários cursos e leio sobre o baralho cigano. Então, assim, o curso e o livro, eles são duas fontes maravilhosas e eu diria particularmente que complementares, porque o livro, ele vai te dar a teoria e o curso vai te dar a teoria e a prática. Mas não é só a prática, não, não, não. Não, porque um curso de qualidade, ele vai te dar técnicas, entendeu? Estratégias para você saber o que fazer com aquele monte de informação. Aí você vai poder dizer que você tem conhecimento sobre baralho cigano, porque conhecimento é a informação digerida e refletida, né? Quando a gente reflete sobre a informação e desenvolve uma linha de raciocínio sobre aquilo. Quando a gente sabe interpretar a informação. Aí ela vira conhecimento. E é claro, né? Vira sabedoria depois, porque aí vocês vão atender pra cacete. E a coisa vai acontecer. Então, no processo do curso, se a aula de hoje para você já foi maravilhosa, imagina o que é dentro do curso, né? É por isso que eu não abro mão do acompanhamento do curso. Eu poderia, né? Porque aí o curso ficaria com um preço desse tamanho, talvez vendesse muito mais, né? Que nem água no deserto. Só que não é o que eu acredito. Porque o curso ele tá justamente para isso, para ter uma condução e um contato humano. Porque tem coisa que não tá no livro. Tem causa que não tá no livro. E uma coisa que uma aluna minha falou, é muito bom poder ter o contato assim com você. Porque a gente tá em chamada de vídeo lá no curso, né? E aí a pessoa até me perguntou: mas qual que foi a pior pergunta que já te fizeram em mesa de atendimento? Mas você acha que a gente vai sair lendo aqui do curso? Falei, ela me encostou na parede. E eu representei, tá? Porque eu cheguei, ó, dei meu nome, respondi de cabo a rabo o que ia acontecer depois que a pessoa saísse do curso. Porque eu confio no meu taco, né? Fiz um negócio bem feito. Entendeu? Então, o livro, ele não é um demônio nem o curso. Então, cada pessoa vai se identificar com um tipo de aprendizado e cada pessoa está num momento da evolução do aprendizado. Então, às vezes, a gente está no momento leitura, só que aquilo ali fica muito vazio, fica muito abstrato. Entendeu? Fica abstrato. Então, o curso, ele é a forma de colocar aquilo para jogo, literalmente. Certo? Então é por isso que eu não vou abandonar o acompanhamento contínuo. Não tem como, não tem como. É a essência de todas as coisas, né? Então, assim, não é só para você ir lá e jogar baralho para eu corrigir. Não, a gente vai trocar uma ideia, vai tirar dúvida, vai falar sobre mesa de atendimento, sabe? Sobre as coisas, sobre a vida cartomântica. Coisa que não dá para fazer aqui, o tempo é mais restrito, né? Na turma a gente consegue começar e desenvolver, certo? Então, a aula de hoje foi essa. A gente fez uma recapitulação do que foi a semana e falamos do que foi hoje. A Vivian colocou aqui. Meninas, eu ainda tô acertando alguns valores, mas eu já tenho alguma ideia, tá? As últimas turmas foram 597, mas o preço não vai ser mais esse, vai ser mais barato dessa vez, tá? Para quem tá no grupo VIP. Então, eu já tenho ali um desconto para fornecer para quem estiver lá, tá? O curso vai ser com um preço diferenciado. Então, e não é coisa de tipo, meu Deus, vai diminuir R$ 20. Não, eu tô tentando me programar aqui. Por que que eu falo isso? Por vários motivos, né? Porque eu tenho toda uma estrutura de cronograma de conteúdo, a gente tem as plataformas, né, que ficam hospedadas o conteúdo e também que a gente consegue fazer as mentorias, tá? Mas fiquem tranquilas, tá? A gente chega nessa parte, vai ser mais barato do que essas outras turmas, mas eu sempre trago a última como uma referência, porque eu ainda estou ajustando alguns pormenores ali. E também, o que, que eu ia falar? Esqueci. Mas é isso, a gente vai se falando. E também, porque como a gente faz pela plataforma,
não tem, a gente tem uma flexibilidade de forma de pagamento, né? Porque a Hotmart ela disponibiliza cartão de crédito, boleto, Pix, Pix mais cartão, dois cartões, até para pessoas que são de fora do Brasil. Então fica bem mais flexível e ela dá garantia também de 7 dias, garantia incondicional, entendeu? Então ele é super completinho. Mas aí na semana, não na semana que vem, na outra a gente fala mais sobre alguns detalhes do curso, porque o curso ele é completo, assim. Ele vai até um nível intermediário, tá? Eu dou recursos para vocês fazerem isso e muito mais que a gente está conversando aqui, certo? Então é isso, gente. Fiquei muito feliz pela nossa aula de hoje. Muito obrigada, viu? Pessoal aqui, guerreiras, guerreiras. Viva a guerreira, estrela guerreira. Olha, Iera, então, meu Deus, guerreiríssima. A mãe guerreira também. Mãe até chegou, tava na rua, tava nos caminhos aí, a mãe. Então, boa sexta-feira para vocês, bom final de semana. Na segunda-feira a gente volta, tá? Inclusive, eu vou colocar uma enquete lá no grupo VIP para conversar um pouco sobre o horário das aulas, tá? Porque eu tenho percebido que algumas pessoas não têm conseguido estar ao vivo. E o que, que acontece? A aula tá ficando gravada por enquanto, né? Só que eu queria que as pessoas conseguissem participar o máximo possível, tá? Então, quem for entrar lá no grupo VIP, o link tá na bio, tá, gente? É só clicar aqui, ó, na minha carinha, abre o perfil e a gente conversa lá, porque eu quero ver o que, que fica melhor. A Vivian falou, achei bem bom o valor. Vivian, e é um detalhe, tá? Porque o curso, ele dura 3 meses. Antes era tipo 597, arredonda, vai, R$ 600 por 3 meses, é R$ 200 por mês, é o preço de um baralho. Ou de um atendimento de 1 hora, né? Por mês. E a gente se encontra uma vez por semana nesses 3 meses. Ou seja, são 4 mais 4 mais 4. São 12 encontros, fora outros pormenores. Então, enfim, o negócio não é. Eu vi uma frase esses dias, eu não sei bem o que significa, mas a galera do meu curso não é filho de mãe assustada, não, viu? O negócio aqui é responsabilidade. Eu pego todo mundo na mão, o negócio é diferenciado, é diferenciado. Fora que assim, né, gente? Como eu sou uma equipe, sou eu que faço o suporte sozinha, a turma do curso ela é sempre reduzida. Então não é tipo 200 alunos, porque eu não consigo dar conta. Eu preciso acompanhar vocês de perto. Então, como sou só eu sozinha, todo mundo tem acesso a mim direto, tá? Então, isso também é um diferencial. Mãe assustada é mãe de Enzo. Mãe assustada é mãe de Enzo? Ah, então tá certo, é isso mesmo. É isso. Então é isso, gente. Um beijo, bom final de semana pra vocês. Segunda-feira a gente se vê, tá bom? Boa noite pra quem é de boa noite e muito axé pra nós, tá, gente? Descansem, tomem água.